Era uma vez um reino, onde a noite caía como um cobertor de veludo, bordado de estrelas e perfumes de flores noturnas. Lá vivia uma jovem princesa chamada Aurora, a Bela Adormecida. Mas ao contrário do que todos imaginavam, Aurora já não conseguia mais dormir. Mesmo quando o vento soprava baixinho nas cortinas e o luar beijava sua janela, ela virava de um lado, depois do outro. Contava estrelas, suspirava para a lua e até pedia, em sussurros, que os vagalumes a embalassem. O castelo inteiro estava dormindo. O rei, a rainha, os guardas, os gatos, até os sinos pareciam sonhar. Somente a Aurora permanecia acordada, com os olhos abertos e o coração cheio de perguntas. Por que o sono me esqueceu? Pensava ela, em silêncio. E foi assim que, numa noite especialmente calma, a Aurora decidiu procurar o sono perdido. A Aurora levantou-se de sua cama dourada e, com os pés descalços, pisou no chão frio do quarto. O tapete parecia sussurrar sob seus passos. Devagar, pequena sonhadora, pôs um manto azul, o mesmo que usava nas noites em que o luar era mais bonito, e saiu pelos corredores do castelo. As tochas dormiam apagadas, mas a luz das estrelas entrava pelas janelas altas e iluminava o caminho com um brilho prateado. Ela passou pela sala do trono, onde o eco dos passos fazia cócegas nas colunas. Passou pela biblioteca, onde os livros respiravam histórias adormecidas, e foi parar no jardim, aquele onde as flores se fechavam quando a lua subia. Lá, o ar cheirava a jasmim, e o vento parecia murmurar palavras antigas. Aurora sentou-se ao lado da fonte, olhando o reflexo da lua nas águas quietas. Talvez o sono tenha se escondido em algum canto do mundo, pensou, encostando o queixo nos joelhos. E foi então que ela ouviu uma voz suave, como se viesse do próprio vento. O sono só vem para quem o acolhe, pequena princesa. A Aurora ergueu os olhos e viu algo se aproximando, do meio do jardim, entre as sombras prateadas e o perfume das flores. Surgiu uma figura delicada, uma mulher de cabelos longos como fios de névoa vestida do brisa. Seus olhos brilhavam como gotas de orvalho, e sua voz soava como o som de folhas dançando no alto das árvores. Quem é você? Perguntou Aurora, fascinada, sem medo. Sou a guardiã do vento, respondeu a mulher, inclinando a cabeça com ternura. Eu carrego os sonhos perdidos das pessoas que não conseguem dormir. A Aurora se levantou, sentindo o coração bater mais devagar. Então, você sabe onde está o meu sono? A guardiã sorriu, um sorriso leve como poeira de estrelas. O sono nunca está longe, mas às vezes ele se esconde quando o coração está cheio demais. A Aurora pensou por um momento. Cheio de quê? De saudade? De pensamentos? De curiosidade? Ela não sabia ao certo. Quero encontrá-lo, disse firme, mas com voz suave. Não quero que as noites sejam tão longas. A guardiã se aproximou e soprou um vento morno, que cheirava a lavanda e sonhos esquecidos. Então, siga o caminho dos ventos. Cada brisa levará você a uma parte de si mesma, que precisa descansar. A Aurora olhou o horizonte. O vento começava a se mover, guiando-a como se dançasse à sua frente. E assim, começou a jornada da Bela Adormecida, que não conseguia dormir. A Aurora caminhou até o bosque que cercava o castelo, onde o vento fazia as folhas sussurrarem palavras quase musicais. Era um som que lembrava histórias contadas à beira da lareira, aconchegante e lento. As árvores pareciam inclinadas, como se escutassem seus próprios sonhos. E por um instante, a Aurora se sentiu parte daquela melodia. O chão era macio, coberto de musgo. Pequenos vagalumes piscavam como estrelas caídas. Ela seguiu o som do vento, que agora sussurrava, sente e escuta. A Aurora parou diante de uma grande árvore, com tronco grosso e casca enrugada como o rosto de alguém sábio. E então ouviu o sussurro da árvore, bem baixinho. Menina que não dorme. O sono vem quando o medo adormece primeiro. A Aurora passou a mão no tronco, sentindo o calor da vida antiga que morava ali. Medo? Ela não sabia que tinha medo. Talvez medo de fechar os olhos e o mundo continuar girando sem ela. A árvore balançou lentamente, espalhando folhas douradas que caíam como pequenos suspiros. Aurora sorriu, e pela primeira vez em muitas noites, seu corpo sentiu vontade de descansar. Mas o vento soprou novamente,
e ela sabia que ainda havia mais a descobrir antes de dormir. Depois de deixar o bosque, Aurora seguiu o caminho que o vento desenhava, uma trilha de pétalas flutuando no ar. A lua acompanhava alta e surina, iluminando o chão como se o céu tivesse descido só para guiá-la. Logo, ela chegou a um lago tão calmo que refletia o mundo inteiro. As estrelas pareciam nadar em sua superfície, e o ar tinha cheiro de infância. Aurora se aproximou da margem e ajoelhou-se. Quando tocou a água, imagens começaram a surgir, flutuando como bolhas transparentes. Dentro delas estavam os próprios sonhos de Aurora. O dia em que aprendeu a dançar com as fadas da primavera, a tarde em que o rei a ensinou a andar a cavalo, a noite em que a mãe lhe contou histórias, até o sol nascer. Aurora sorriu, mas seus olhos se encheram de lágrimas suaves. Ela havia esquecido de sonhar acordada. Havia crescido depressa, com tantos pensamentos, tantas responsabilidades. E então, uma voz doce ecoou das águas. Quem esquece de sonhar durante o dia, tem dificuldade de sonhar à noite. Aurora olhou ao redor, e das águas surgiu uma pequena criatura, feita de luz líquida menos metade estrela, metade gota. Quem é você? Perguntou ela encantada. Sou o eco dos sonhos, respondeu a criatura, dançando sobre a água. Eu guardo os sonhos que as pessoas deixam para trás. O pequeno ser se inclinou e tocou a testa de Aurora com um brilho suave. Seu sono não se perdeu, princesa. Ele está esperando que você volte a acreditar na magia dos seus próprios pensamentos. Depois de conversar com o eco dos sonhos, Aurora sentou-se à beira do lago, observando o reflexo da lua. Tudo estava tão silencioso que ela quase podia ouvir o bater do próprio coração. E então percebeu algo estranho. O tempo havia parado, as folhas não se moviam, as águas estavam imóveis. Até o vento se calara, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Aurora se levantou devagar, olhando ao redor. Foi quando viu um pequeno relógio flutuando no ar, feito de poeira de estrelas. Os ponteiros estavam imóveis, apontando para meia-noite. Uma voz suave, vinda de todos os lados, disse: enquanto você não descansar, o tempo também não descansará. A Aurora sentiu um arrepio doce percorrer-lhe os brocos. Era como se o universo estivesse esperando que ela encontrasse paz. Ela fechou os olhos e inspirou fundo, tentando acalmar os pensamentos. Mas dentro dela, ainda havia perguntas, memórias, desejos que não sabiam dormir. O relógio tremeluziu, emitindo um som leve, e o vento voltou a soprar, convidando-a a seguir o caminho. A Aurora abriu os olhos. Sabia que sua busca ainda não tinha terminado. Havia algo mais profundo a ser encontrado, algo que vivia dentro dela e precisava ser ouvido. E assim, com passos leves e coração desperto, a bela adormecida continuou sua jornada por uma noite que parecia não ter fim. A Aurora seguiu o vento até o alto de uma colina. Lá, o céu estava tão escuro que parecia um manto de tinta salpicado de diamantes. No topo, havia uma ponte feita de fios de prata e, além dela, uma cidade flutuante, onde as luzes nunca se apagavam. Era o reino dos pensamentos despertos. Lá, as ideias caminhavam como pequenas criaturas luminosas, cada uma carregando uma centelha de lembrança ou preocupação. A Aurora observou fascinada. Algumas ideias eram belas, risadas de infância, flores, abraços, mas outras eram pesadas e cinzentas, feitas de dúvidas e medos. Elas giravam em torno dela, sussurrando: e se você esquecer quem é? E se o mundo mudar enquanto dorme? E se os sonhos nunca voltarem? A Aurora tapou os ouvidos, mas os sussurros pareciam vir de dentro dela. Foi então que uma figura se aproximou, um velho com olhos bondosos e barba feita de poeira estelar. Quem é você? Perguntou a Aurora, tentando sorrir. Sou o guardião dos pensamentos, respondeu ele, com voz de rio. Cuido de tudo o que vive na mente dos que não dormem. E por que eles não me deixam descansar? Perguntou a Aurora. O velho sorriu com ternura. Porque você tenta Mandelose embora antes de ouvi-los. A Aurora baixou os olhos. O velho se curvou e colocou uma pequena lanterna em suas mãos. Escute-os, acolha-os, e depois com um sopro, deixe que partam. A Aurora sentiu. A lanterna se acendeu, iluminando suas dúvidas, e por um instante,
elas pareceram menos assustadoras. Enquanto caminhava pelo reino dos pensamentos despertos, Aurora percebeu que algumas ideias a seguiam de perto. Eram sombras pequenas, com olhos brilhantes, como botões de vidro. Não queremos assustá-la menos, disseram em coro suave. Só queremos ser lembradas. Aurora olhou para elas com curiosidade. Quem são vocês? Somos as partes de você que você tenta esconder, respondeu uma sombra. Os momentos em que chorou e achou que ninguém via. Os sonhos que você adiou, disse outra. As palavras que ficaram presas na garganta. Aurora sentiu o peito apertar, mas algo dentro dela também se abriu. Uma ternura silenciosa, como quem reencontra velhos amigos. Ela se ajoelhou e estendeu a mão. Tudo bem menos, disse baixinho. Podem descansar agora. As sombras sorriram, e uma a uma se transformaram em pequenas faíscas de luz, subindo até o céu. E à medida que elas desapareciam, Aurora sentiu o corpo mais leve. Era como se um peso invisível começasse a se dissolver, e o ar ao seu redor se tornasse mais suave. O guardião dos pensamentos reapareceu, com um brilho sereno no olhar. Viu, menina? O sono não é um inimigo que se conquista. É um visitante que chega quando a mente encontra abrigo. A Aurora sorriu com gratidão. Mas antes que pudesse responder, o chão sob seus pés começou a se transformar em névoa, e uma nova paisagem apareceu diante dela. A Aurora agora caminhava por um jardim diferente de todos os outros. Não havia vento, nem canto de pássaros, nem o som distante de água. Era um jardim silencioso, tão silencioso que ela podia ouvir o som do próprio pensamento se acalmando. As flores eram de cores suaves, como se tivessem sido pintadas com pinceladas de sonho. Cada pétala parecia respirar lentamente. A Aurora andou entre elas e percebeu algo curioso. Quanto mais quieta ela ficava, mais o jardim florescia. Pequenos brotos surgiam onde seus passos tocavam o chão. Ela se sentou sobre a grama e fechou os olhos. O silêncio não era vazio, era cheio de paz. E pela primeira vez, a Aurora não sentiu necessidade de fazer nada, apenas estar ali. O tempo parecia derreter, o mundo parecia suspenso, e dentro dela, um espaço se abriu para o descanso. Uma brisa leve passou, e dessa vez, não era um vento que pedia para caminhar, mas um que convidava a ficar. A Aurora deitou na relva macia e olhou para o céu. O silêncio a acolheu como um cobertor. Foi ali, no coração do jardim, que a Aurora ouviu. O sono não é como um feitiço, nem como uma sombra, mas como uma presença suave e luminosa. Tinha a forma de um menino de olhos calmos, envolto num manto feito de noite estrelada. Ele se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela. Eu estava esperando você, disse o sono, com voz de quem fala dentro do coração. Aurora sorriu, com os olhos marejados. Eu te procurei por todo o reino. Pensei que tivesse me esquecido. O sono balançou a cabeça. Eu nunca esqueço ninguém. Só espero o momento em que a pessoa me escute. A Aurora respirou fundo. Eu tinha medo de parar, medo de deixar o mundo continuar sem mim. Mas o mundo também descansa menos, respondeu o sono. Até as estrelas dormem um pouco antes de brilhar de novo. A Aurora olhou para o céu, onde a lua bocejava preguiçosamente. E então, riu baixinho. Um riso leve, como o primeiro raio da manhã. O sono estendeu a mão. Quer descansar agora? Ela assentiu. Fechou os olhos, e uma sensação morna e doce tomou conta de seu corpo. Os pensamentos se calaram, as sombras se dissolveram, e o mundo inteiro pareceu suspirar junto com ela. A Aurora despertou lentamente, como uma flor que se abre ao amanhecer. O jardim ainda estava lá calmo e cintilante, mas o céu começava a clarear. Havia uma luz rosada no horizonte, e o ar tinha o perfume fresco das primeiras horas do dia. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo leve, o coração tranquilo. O sono, agora apenas uma brisa morna menos, sussurrou perto de seu ouvido. Sempre que quiser me encontrar, basta fechar os olhos e me chamar em silêncio. Aurora sorriu. A paisagem ao redor começou a se transformar, dissolvendo-se como névoa ao sol. O jardim desapareceu, o vento cessou, e em poucos instantes, ela estava novamente diante dos portões do castelo. Os primeiros raios de sol batiam nas torres douradas,
e tudo parecia novo, como se o próprio reino também tivesse dormido e acordado com ela. Aurora atravessou o corredor principal, e cada passo ecoava com suavidade. Os retratos nas paredes pareciam sorrir. Os sinos da torre tocaram uma melodia lenta, de boas-vindas. No salão, a rainha esperava adormecida numa poltrona, com um bordado caído sobre o colo. Aurora se aproximou, tocou-lhe a mão, e como num sussurro, disse: "Mamãe, estou em casa." A rainha abriu os olhos e sorriu, aliviada. "Minha querida, você dormiu bem?" Aurora assentiu, abraçando-a com ternura. "Melhor do que nunca." Pela janela, o sol se erguia, dourando as cortinas e aquecendo o mármore frio. Aurora sentou-se à mesa e tomou o primeiro gole de leite quente da manhã. O mundo parecia respirar junto com ela em paz, devagar, desperto e calmo, enquanto o castelo ganhava vida novamente. A bela adormecida, enfim, compreendia. O sono não era um feitiço, nem um presente mágico. Era um amigo que só voltava quando o coração aprendia a descansar desperto.